Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro. A igreja celebra a festa de um Marte muito popular entre nós. E a devoção a São Sebastião começou, sobretudo, entre nós aqui no Nordeste, em tempos de pandemia. Ele é invocado como protetor contra a fome, a peste e a guerra. O texto do Santo Evangelho que temos para a liturgia de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e de Sidônia. Muita gente foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Marcos há muitos sumários. Este, especialmente a primeira parte, é um sumário com características geográficas, e a segunda parte é um sumário, sobretudo, do conteúdo mesmo da atividade missionária de Jesus. Neste sumário, aparece somente o elemento do fazer, o elemento das curas. Normalmente, Marcos une o ensino e a atividade taumatúrgica, as curas que Jesus realiza. Neste texto de hoje, a prioridade é aquilo que Jesus faz. Não aparece de modo nenhum Jesus ensinando. Na primeira parte aparecem 7 regiões. É bem verdade que a geografia é um pouquinho confusa. Gente da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Ora, Jerusalém está na Judeia. Quiseram dar um destaque especial a estes emissários de Jerusalém, estes que vieram de Jerusalém. Não sabemos quem são os que vieram de Jerusalém, mas podemos supor. Galileia, Judeia e Jerusalém. Até aqui dentro do território palestinense. Idumeia. A Idumeia é exatamente a região de onde provém Herodes o Grande. Está bem ao sul da Judeia. Não é considerado propriamente um território de Israel, mas no tempo do reinado de Herodes o Grande, a Idumeia foi anexada. O outro lado do Jordão, região conhecida como Pérea, estava coligada com a Galileia e era governada por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea. Os territórios de Tiro e os territórios de Sidônia. Tiro e Sidônia são territórios nitidamente pagãos e ficam a noroeste da Galileia, na Cirofenícia. Portanto, são 7 regiões. É um modo de dizer que a fama de Jesus se espalha por todo canto e ganha, inclusive, ares de universalidade. 7 regiões significa 7 nações, 7 ambientes, e o número 7
é vinculado aos territórios pagãos. Isto é um modo de dizer todo Israel, inclusive pessoas para além da fronteira de Israel. Tinham ouvido falar de tudo aquilo que Jesus fazia. A fama deste profeta de Nazaré está se espalhando cada vez mais. E as multidões acorrem a Jesus, especialmente para pedir a ele uma cura. É por isso que Jesus pede aos discípulos uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. A multidão é grande, se lança sobre Jesus, querendo cura, querendo tocá-lo, mas Jesus evita todo tipo de desvario. Jesus evita todo tipo de fanatismo religioso que não conduz ao Deus verdadeiro. Às vezes é preciso tomar a barca e nos distanciarmos um pouco da margem para objetivar a situação. Afastando-nos um pouco da margem, afastando-nos um pouco da multidão, nós temos condições de ver a multidão inteira e também de sermos vistos. Quando acontecem problemas graves em nossas vidas, muitas vezes nós mergulhamos num copo de água e morremos afogados. Exatamente porque temos a pouca capacidade de objetivar as situações, de tomar o mínimo de distância para refletir com calma sobre a situação, ponderar e com sabedoria discernir e tomar decisões. Jesus não se deixa engaiolar, não se deixa aprisionar pela multidão. A multidão quer tocá-lo, se lança sobre ele, joga-se sobre ele para tocá-lo. Por quê? Porque estas pessoas sofriam de muitos males, padeciam há muito tempo, não havia ninguém por eles. Não havia sistema de saúde, ninguém os cuidava, ninguém os curava. Jesus se move por compaixão e, na sua infinita compaixão, ele estabelece uma relação profunda de amor com estas pessoas sofridas, desamparadas. Além do mais, dentro de Israel havia um sistema de pureza legal que excluía, que marginalizava, que afastava as pessoas, inclusive do convívio social e até do convívio familiar. As pessoas não poderiam ser tocadas, amadas, abraçadas. Viviam não somente a dor física da doença, mas também a solidão, o preconceito, a discriminação. No final do texto, há um elemento muito importante que se coliga com uma temática forte no Evangelho de Marcos, chamada segredo messiânico. Os espíritos maus sabem quem é Jesus, mas isso não é uma profissão de fé. Os espíritos maus querem dominá-lo, querem dominar a identidade de Jesus, dominar a identidade do taumaturgo. Jesus não se deixa impressionar. No Evangelho de Marcos, a identidade profunda de Jesus só será revelada mais adiante. Jesus ordena severamente para que eles não digam quem ele era. Os espíritos maus querem revelar a identidade de Jesus para esvaziá-la. Jesus proíbe. É um modo de dizer: quem quiser ser discípulo de Jesus deve fazer um percurso com ele. E que percurso é esse? Em Marcos capítulo 8, versículo 29, Pedro dá a primeira parte, a primeira etapa da resposta sobre a identidade profunda de Jesus. Tu és o Messias. Tá bem. Jesus é o Messias verdadeiramente. Mas o problema não é saber se ele é o Messias, é que tipo de Messias é Jesus. Porque os judeus esperavam Messias com muitas expectativas e, de modo equivocado, imaginavam um Messias guerreiro, um Messias que viria fazer a revolução contra o Império Romano, um Messias legalista, um Messias cumpridor da lei, um Messias monge do deserto. Tantos Messias eram esperados. Tantas expectativas messiânicas existiam. É por isso que a segunda parte do Evangelho de Marcos é para dizer que tipo de Messias é Jesus. Ele é o Messias, servo sofredor e filho de Deus. Por isso ele faz o itinerário, o caminho para a cruz. Na segunda etapa, um centurião romano
em Marcos capítulo 15, versículo 39. Diante da cruz de Cristo, este pagão, centurião romano, inimigo do povo de Israel, professa plenamente a identidade de Jesus. Verdadeiramente, este homem é Filho de Deus. Ora, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma e para comunidades cristãs provindas daquele ambiente de Roma. Nada mais bonito do que perceber que, ao final do Evangelho, é um romano e um centurião romano, inimigo do povo de Israel. É este pagão romano que chegará à profissão de fé mais bonita do Evangelho de Marcos. Pedro diz: Tu és o Messias. O centurião romano diz: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Olhemos então para esse texto do Santo Evangelho e hoje vamos rezar. Primeiro tema da nossa oração: a compaixão de Jesus para com os sofredores, os doentes, os impuros, os pecadores, os abandonados. Segundo, Jesus que não se deixa impressionar pela fama e pelo sucesso. Ele não se ilude com fanatismo religioso. Ele quer que os seus discípulos façam o processo miúdo da descoberta da sua identidade. E terceiro, essa identidade no Evangelho de Marcos é descoberta por Pedro. Metade é descoberta por Pedro, em 8:29, Tu és o Messias. E, finalmente, a identidade é plenamente revelada pelo centurião romano, no capítulo 15, versículo 39. Tu és o Filho de Deus. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.